Marco Aurélio dizia: é tolice tentar agradar os outros. É mais sábio viver em harmonia com a própria natureza. Mas como fazer isso num mundo onde a sua natureza parece estar o tempo todo em conflito com as expectativas externas? É simples e doloroso. Você precisa parar. Não de viver, mas de fingir. De lutar batalhas que não são suas. De carregar pesos que não te pertencem. Parar de tentar ser alguém, para começar a lembrar de quem você é. E essa lembrança começa no silêncio, no esvaziamento, na desistência do personagem. Mas isso a gente vai entender melhor no próximo capítulo. Você já sentiu que está constantemente tentando se encaixar em um molde invisível? Que por mais que tente agradar, corresponder, pertencer, há sempre um desconforto, uma cobrança, uma angústia que permanece? A verdade é que vivemos em uma era onde o importar-se se tornou uma prisão silenciosa. Importar-se demais com o que pensam, com o que esperam de você, com o que você deveria ser. Uma prisão de expectativas, muitas vezes não ditas, mas profundamente enraizadas. Esse texto é fruto de dias de reflexão profunda sobre algo que muitos de nós vivemos, mas raramente paramos para analisar. O impacto de carregar o mundo nos ombros, sem que ninguém tenha pedido isso. E mais importante ainda, o que acontece quando você simplesmente decide soltar esse peso? É sobre isso que vamos falar aqui. Mas não espere um texto motivacional raso. Essa é uma jornada pelas ideias de Carl Jung, Nietzsche, Sêneca, Epicteto e por histórias de pessoas reais, antigas e contemporâneas, que entenderam na marra ou por escolha que o verdadeiro poder nasce quando você para de tentar agradar o mundo e começa a viver alinhado com o seu próprio eixo. Vivemos tempos em que as pessoas estão adoecendo por excesso de imagem, onde o valor de alguém é confundido com a sua capacidade de ser validado externamente. E não é difícil entender por que isso acontece. Carl Jung dizia que o maior problema do homem moderno é que ele perdeu a conexão com seus instintos. Em outras palavras, esquecemos quem somos porque estamos o tempo todo tentando ser aquilo que os outros esperam. Essa desconexão, esse vazio, essa ansiedade constante, são sintomas de um afastamento brutal daquilo que nos torna humanos. Estamos constantemente tentando preencher um vazio com reconhecimento, com validação, com curtidas, com aceitação. Mas ninguém nos ensinou que esse vazio não se preenche por fora. Ao longo deste vídeo, vamos desconstruir esse ciclo. Vamos entender por que parar de se importar, no sentido profundo da palavra, pode ser o começo de tudo. Não se trata de virar um ser insensível, egocêntrico ou indiferente. Trata-se de libertar-se da necessidade de aprovação, de viver com autenticidade e de, paradoxalmente, encontrar leveza e sucesso quando você decide soltar aquilo que nunca foi seu para carregar. A história que vamos contar é a sua, é a minha, é a de todo ser humano que, em algum momento da vida, percebeu que estava cansado e decidiu mudar. Imagine um jovem que desde cedo aprendeu a medir o próprio valor pela nota que tirava na escola, depois pelo olhar de aprovação dos pais, em seguida pelo número de amigos que tinha, mais tarde pelas conquistas profissionais, pelo salário, pela casa, pelo corpo, pelo parceiro ideal. Essa história é comum, é a história de quase todos nós, e é também a história de um ciclo que nunca termina, até que você decida quebrá-lo. Sêneca, filósofo estoico, dizia que é livre aquele que vive segundo sua natureza, não segundo a opinião dos outros. Mas o que acontece quando desde criança você é condicionado a depender dessa opinião para tudo? Você se torna escravo da performance, escravo do olhar externo, escravo da expectativa alheia. Esse ciclo é sorrateiro. Ele não começa